Eu posso traduzir o live commerce como o próximo passo do e-commerce. Então, ele é uma evolução natural na maneira de comprar e vender no digital. E uma outra maneira que eu gosto de falar dele é o mais humanizado que eu tenho hoje de uma troca de compra e venda digital. Isso realmente é um fenômeno, tá? Isso já, só o fato de uma marca fazer uma live commerce, ela já vende mais por não ter a fricção. Oi pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos ao Vid Talks. Hoje eu estou aqui com a Monique Lima e a gente vai fazer um papo muito bacana sobre uma novidade no mercado brasileiro, que é o live commerce. A Monique é sócia fundadora da Mimo, uma das principais plataformas do Brasil. E o live commerce é uma ferramenta que vem revolucionando a experiência de compra dos shoppers. E a Monique vai contar tudo para a gente aqui hoje. Monique, seja muito bem-vinda. Muito bacana ter você aqui. Obrigada, Marco. É um prazer e uma honra estar aqui nesse podcast. E vamos que vamos. Vamos embora. Monique, começa contando pra gente um pouco da tua trajetória. Tá. Enfim, a trajetória da Mimo. Como é que você chegou até aqui? Vou tentar dar um resumo aqui, porque eu passei por alguns lugares, Marco, na minha carreira, que são totalmente complementares, por coincidência, ao que eu faço hoje na Mimo. Então, eu comecei minha carreira trabalhando na MTV, com o programa ao vivo, né? Eu trabalhava com produção na época lá de Piores Clipes, do Marcos Mion, do Adnet, da Tata Werneck, uma turma boa ali na MTV. Eu sempre digo que foi uma grande escola pra mim, a MTV, mas que foi além da escola da produção, porque fazer ao vivo e fazer ao vivo todos os dias te ensina a ter um jogo de cintura pra vida inteira, né? Te ensina a pensar em plano BCD, enfim, a realmente saber ali transformar problema em solução muito rápido. Depois da MTV eu morei fora, estudei cinema em Madrid, fiz alguns longa-metragens, então trabalhei bastante com storytelling. E para fechar, acho que o maior capítulo da minha carreira antes da Mimo foi trabalhar em grandes agências. Então trabalhei na DM9, Wieden Kennedy, Agência África. E trabalhei muito com o comportamento do consumidor. Eu brinco que assim, eu cheguei na Mimo, eu acho que foi meio que um alinhamento ali de astros, porque trabalhei com ao vivo, com contação de histórias, na storytelling em cinema, trabalhei com comportamento de consumidor em grandes agências, por último, Agência África. E a Mimo, ela veio justamente juntar todos esses skills que eu fiz quando eu vi o live commerce na China, que foi mais ou menos ali, ele começou em 2016, mas eu também vi uma oportunidade de trazer ele para o mercado aqui da América Latina. Basicamente, a gente foi a primeira solução de live commerce mesmo integrada, live com e-commerce na mesma tela, a fazer uma experiência de live commerce no mercado da América Latina. Isso foi em 2020, bem no comecinho da pandemia. Qual foi o clique, antes de entrar especificamente, porque a gente tem um público muito diverso aqui nos assistindo, qual foi o clique para empreender, Monique? Estou muito curioso sobre isso. Eu sempre tinha esse ímpeto de fazer algo meu, tá? E a Agência África até foi uma boa faísca para isso, porque o que eu fazia na Agência África, hoje eu entendo que eram startups para grandes marcas, tá? Então, basicamente, eu não fazia um trabalho tradicional de uma campanha, como ainda existe, de digital, né? Ou um filme. A minha missão lá era qual é a nova solução que a gente vai trazer para Vivo, que não existe ainda, mas que vai ser uma solução que pode ser de tecnologia, que pode trazer ESG. Então, eu já tinha essa cabeça olhando muito para tendências e construção de soluções. Foi um processo incrível. Eu sempre falo que eu não tinha como ficar entediada na Agência África. Amo até hoje as pessoas de lá, porque era uma troca muito rica, né? Mas como eu tinha essa vontade de fazer algo meu e construindo serviços e soluções, quando eu cheguei na ideia da Mimo, eu falei, poxa, isso aqui é maior do que uma marca. Isso aqui não pode ser uma solução só para uma marca. Eu acredito que isso realmente é uma solução que todas as marcas podem se beneficiar. Aí juntou tudo, mas foi o começo da pandemia, eu estava grávida do segundo filho, mas eu não tive dúvida, sabe? Isso é uma coisa que as pessoas me perguntam, nossa, mas você tinha um super salário, bônus, né? Uma vida confortável, ainda mais grávida do segundo filho. Por que você saiu nesse momento, inclusive, né, para empreender? E essa parte eu não sei explicar direito, tá? Porque realmente não foi uma decisão... Um chamado. Foi um chamado. Um chamado. Foi um chamado. E que vambora, porque eu sou fazedora e eu senti ele e falei, vou fazer. Exato, bacana, muito bacana. E o que é o live commerce? Da onde é que você observou essa oportunidade de trazer o live commerce para o Brasil? Eu acho que primeiro, olhando para o nosso comportamento, e isso acontece nos últimos 5 anos, só crescendo até hoje, o Brasil e a América Latina, a gente tem esse grande comportamento de social media, né? Então, e aí eu sempre conto essa história, desde Orkut a TikTok, mas passando por Clubhouse, quem viveu isso, o Brasil sempre teve ali, esses últimos anos, em top 3 rankings mundiais de volume de crescimento. O próprio Uber no Brasil, né, falando de outras tecnologias,
quando veio para o Brasil, foi o que mais cresceu em pouco tempo. Então, o brasileiro ele tem esse comportamento de inovação, de social media, de interação em rede social. Somando a isso ao live commerce, quando eu vi o live commerce, que daí eu explicando aqui de uma maneira bem, para trazer um contexto, é a live, é o live stream, é a mesma live do Instagram, é a live do Meets, do Zoom, só que é uma live conectada com o e-commerce. Então não é uma live que eu tenho um redirecionamento. Na mesma experiência que eu estou, eu consigo entrar, eu como consumidor, faço perguntas e clicando na mesma tela eu já coloquei no carrinho. Eu não preciso sair, né, desse ambiente. E isso realmente é um fenômeno, tá? Isso já, só o fato de uma marca fazer uma live commerce, ela já vende mais por não ter a fricção. Porque hoje o nosso comportamento é querer ir de descoberta para conversão mais rápida. Exato. Então, somando tudo isso, e aí somando também o momento da pandemia, foi que eu pensei, né, no começo, vou fazer isso, e aí, claro, montei um time pra gente construir essa história, mas eu acho que em duas linhas, eu posso traduzir o live commerce como o próximo passo do e-commerce. Então ele é uma evolução natural na maneira de comprar e vender no digital. E uma outra maneira que eu gosto de falar dele é o mais humanizado que eu tenho hoje de uma troca de compra e venda digital. Porque realmente eu consegui falar com uma pessoa, né? Enquanto hoje no e-commerce, quando a gente entra, é uma experiência mais solitária. Sem dúvida. Não à toa é a conversão mais baixa que tem no varejo. Assim, o e-commerce é 1,5 ainda até hoje. Eu entro, vejo foto e descrição de produto. E aí o que eu faço? Putz, eu vou comprar essa calça jeans, eu vou entrar em vários sites. Então eu tenho muita gente e pouca conversão. Então assim a gente consegue trazer uma camada de humanização, de interatividade, enfim, uma compra mais imersiva. A gente vai falar daqui a pouco sobre métricas para comparar um pouco da performance do live commerce com o e-commerce tradicional, mas antes eu queria que você me esclarecesse uma coisa. Live commerce é só para o varejo digital? Boa. Não. E eu acho que isso é uma pergunta muito boa, porque sim, a gente impulsiona e muito o digital. Então sim, a gente consegue justamente o que eu falei. A pessoa entrou lá, ela está com uma dúvida. Hoje no e-commerce ela não tem onde tirar essa dúvida. E a Mimo é uma solução que a gente coloca no e-commerce, com VTEX, Shopify, a gente integra as plataformas de e-commerce. Mas aonde ela funciona melhor é em uma loja. Então hoje a gente tem clientes como o Boticário fazendo 10 lives por mês na loja. Na loja. E a loja também aberta, tá? Então não é aquela coisa assim, o horário é ruim, peraí, o shopping tá funcionando. É justamente, Marco, utilizar o que eu tenho melhor ali do físico, uma força de venda ali, que 70% do tempo a gente sabe que tá parada, né? E utilizar essa vendedora, porque o brasileiro é um vendedor maravilhoso, né? O que eu preciso contratar? E eu posso também trazer, não tô falando que não precisa, mas por que eu preciso gastar tanto com um super influenciador quando eu tenho um ótimo vendedor na minha loja, que tá parado? Então, peraí, percentual grande do tempo. Você está querendo me dizer que, então, o próprio vendedor da loja, ele pode ser o agente que vai realizar aquela live. Ele é um grande vendedor pra gente. Ele é um grande vendedor tá? pra vocês. Então hoje a gente faz live para mais de 200 marcas. A gente tá falando de Boticário, a gente tá falando de Max Mara lá em Nova York, aqui no Brasil, lojas Marisa, Farm, CIMED, enfim. Hoje, o melhor vendedor pra gente, que entende tecnicamente do produto, é o vendedor de loja. Às vezes é alguém do marketing, tá? Também da marca, mas o vendedor de loja funciona e muito bem. E a gente gera com isso um volume para a loja também e diferentes objetivos, né? Diferentes KPIs que as marcas têm. Então a gente também tem um cliente que quer fazer uma live especificamente de uma loja na Paulista porque ele tá abrindo essa loja. Ele quer contar, então ele vai usar a live para falar de uma loja nova, otimizar a força de venda e também vender no digital. Então, realmente é algo complementar. Perfeito. Mas o live commerce é para todo mundo? Ou seja, é só para o varejo, é para a indústria, é empresa de serviço? Ou seja, onde é que você vê as principais oportunidades para o desenvolvimento dessa plataforma? Ótima pergunta. E sim, é para todo mundo, mas tem as que convertem melhor. O que a gente faz? A gente faz de agronegócio com buyer, que faz uma venda B2B ali no sell-in, vendendo sementes a field view, que são os drones, né, para ver colheita. Uau. E a gente faz para 500 representantes de venda espalhados no Brasil. Então pensa que é uma venda que antes, né, eles ainda tem uma força muito presencial, mas ele consegue otimizar, então a gente consegue endereçar uma dor desse Brasilzão que é super pulverizado, né? Como é que eu chamo essa turma toda para ver um conteúdo educacional e realmente trazendo esse conteúdo educacional de uma maneira eficaz? E além disso, outra coisa legal, até aproveitando falando do B2B, eu tenho Mondelez fazendo uma live também B2B no Sell-in, indústria, vendendo para vendinha do Zé, para o varejista pulverizado no Brasil. Por quê?
Porque o Zé tem uma vida bem agitada, né? O Zé é o trabalhador do Brasil. Que horas que eu vou conseguir falar com ele para ele comprar os produtos da Mondelez? Então a gente faz uma live, tem um show de sertanejo, que demonstra como ele melhorar, dá aula para ele de PDV, e by the way, ele compra os produtos da Mondelez. Então a live e-commerce, ela não é só consumer facing, tá? Tem bastante B2C, então Boticário é um exemplo que faz bastante B2C, marcas de moda, mas também tem bastante indústria vendendo para diferentes dores que eles têm. Que a estratégia de canal ali, por exemplo, de uma indústria com Carrefour, com Pão de Açúcar, perfeito, já tem um fluxo. Mas e esse Brasilzão, né? Então a gente tem esses diferentes tipos de lives e diferentes segmentos, Marco. Assim, aí só para fechar, o que performa melhor? Então, claro, o clássico pro mundo inteiro, tá? Beleza. Beleza, farma, então skincare, então produtos que têm um ticket médio até uns R$200, R$300. Por quê? Vamos lembrar que a live commerce é uma live de 1 hora. Então eu tenho muita gente em pouco tempo comprando. Se eu quero fechar realmente uma compra nesse curto prazo, se eu entrego um produto ali de R$1.000, a pessoa ela precisa de um pouco mais de construção para comprar. Ao tempo que se eu tenho uma live de Boca Rosa, que é a nossa cliente também, tem muita gente comprando rápido, porque é só naquela 1 hora, e eu vou ter um desconto. Então, existe também esse lugar ali, onde a gente sabe que a conversão vai para a lua, sabe? E qual é a diferença entre o mercado chinês, que eu acho que é um mercado que o tema de live commerce já é uma realidade. Já é, né? com certeza. Ou seja, pelo menos aquilo que a gente acompanha na mídia, até Sim. tem aquelas pessoas que em 1 segundo ficam lá jogando um produto para lá e para cá. Isso é um meme, tá? Não é o dia a dia deles. Não, isso é um meme, isso não é o dia a dia. Muita gente até fala, nossa, que horrível, então live commerce. Não, isso é um meme, é específico, não é a realidade deles. Mas essa mulher ficou famosa fazendo isso. Famosíssima, né? Rodou o mundo todo. Mas enfim, qual é a diferença do mercado chinês, já o mercado consolidado do live commerce e o mercado brasileiro? Em que estágio que a gente está comparando com o mercado chinês? Legal. Eu gosto, quando a gente fala dessa comparação, Marco, de falar que China e Brasil, a gente não está comparando maçã com maçã, né? A gente está comparando maçã com fruta do conde, com uma outra parada. Porque é um público nativo digital, é um público que tem, obviamente, muito mais gente, 1,4 bilhões de pessoas conectadas, 90% da China, com um smartphone, com uma internet com uma outra velocidade. Então, isso é importante para a gente colocar em perspectiva. Isso dito, hoje, na China, a live commerce já representa 30% de toda a transação digital. Só live commerce? Só live commerce. Uau! Então, assim, todos os lugares, eu fui pra China recentemente, ano passado, todos os lugares que você vai, todos os shoppings que você vai, tem live commerce acontecendo. Uau. De carro, a moda, a apartamento. Uau! Tudo se vende por live, tá? É muito legal. Eles fazem um concurso e teve um concurso do que não foi vendido via live ainda. E a última coisa que eles venderam foi um foguete. Não brinca. Então, assim, é uma coisa muito extraordinária. Live commerce de foguete. De foguete. Quem comprou, não sei o que fazer com foguete, mas tem uma pessoa que comprou um foguete. Aqui no Brasil, e isso é muito legal de trazer, assim, a gente tem uma pesquisa recente da McKinsey do ano passado, que coloca o Brasil em segundo lugar em interações por live depois da China. Caramba! E é um dado muito expressivo e muito surpreendente, porque, no fim, a gente está na frente dos Estados Unidos, que é um país muito mais digitalizado. Sem dúvida. E se você olhar, claro, a Europa já não é tanto, mas quando você compara os Estados Unidos com o Brasil em digitalização, é uma comparação grande. E o mais bacana é isso que eu te falei no começo, é o nosso comportamento. Então, o brasileiro, inclusive, ele fica mais tempo em uma live do que o chinês. E isso é um dado também muito interessante, porque primeiro a gente é um fenômeno, a gente gosta de conversar, e, né, não só no físico como no digital. E o que acontece em uma live, na China o chinês entra, ele é um número por uma questão cultural de proteção de dados. Para ele tá tudo ótimo ele ser um número, não ser chamado pelo nome. Ele entra na live, ele faz a pergunta dele, ele compra o produto dele, ele vai embora. O brasileiro entra na live com o nome, e assim, eu não só entro na live com o meu nome, eu quero ser chamada pelo meu nome, eu quero ser mimada, né? Eu gosto, se o vendedor me chamou pelo meu nome, eu fico mais tempo na live. Eu escolho meu produto, eu compro meu produto e eu não vou embora. Eu vou te dar uma opinião, eu nunca te vi na vida, mas você tá lá no chat perguntando, eu compro aqui esse tênis marrom ou preto? Marco, compro o marrom, vai ficar ótimo em você. Esse é o brasileiro. Exato. Então a gente tem esse comportamento, sabe? E é muito legal, porque aqui, esse número da McKinsey é interações por live de maneira geral, tá? Não é só live commerce. Então, a gente tá falando de live no Instagram, a gente tá falando de live no YouTube. E eu acho importante também colocar em perspectiva, Marco, que a diferença é o seguinte. Hoje a gente fala, live commerce da Virgínia vendeu X milhões. A Virgínia não faz live commerce, ela faz uma live stream que redireciona para o site. Então, esse é um ponto importante da grande mudança que a gente traz com a Mimo, que é oportunidade.
Porque a Boca Rosa, ela fez a vida inteira dela, a construção inteira dela em redes sociais. Quando ela foi lançar o produto dela, ela escolheu lançar no site dela. Por quê? Ela quer o dado dela, ela quer o lead dela. Então ela quer também, ela vai continuar trabalhando em rede social, com certeza, a gente não briga com rede social. Porque é construção de comunidade, é o começo da conversa. Mas ela também quer impulsionar o site dela. Perfeito. Ela quer ter o lead dela, ela quer ter essa autonomia também. Então é algo complementar. Perfeito. O que faz uma live commerce dar certo? Ou seja, quais são os requisitos para você fazer uma boa live commerce para alcançar os melhores indicadores que você já viu dentro das suas lives? Aliás, se puder trouxer também os melhores indicadores que você atingiu comparando com e-commerce, para a gente fechar essa área de como é que faz uma boa live commerce dar certo. Legal. A primeira resposta, que também é surpreendente para muita gente, é fazer mais com menos. Então, assim, live em loja. E a gente trabalha com muita marca grande, né? Então, de novo, Boticário, Marisa, C&A, Itaú, Vivo. E quando a gente fala isso, eu que vim de marketing, é um pouco a gente tentar descer daquela super qualidade do filme da TV para autenticidade. Por isso que o TikTok está crescendo tanto. Porque eu quero saber sobre esse produto da mão da pessoa que realmente usa esse produto. Perfeito. Eu quero o review economy, né, que a gente chama, que é todo mundo fazendo reviews. Eu quero saber da vida como ela é. E por isso, pra gente, foi realmente um ponto de virada importante, porque a gente começou assim, então vamos fazer um pouco do que a marca quer, colocando a nossa tecnologia. E a gente percebeu com dados, fazendo teste AB, de marcas realmente relevantes no mercado, que uma live em loja de Boticário vende muito mais que uma live em estúdio, com uma superprodução. Porque o espectador, ele realmente se aproxima mais de uma live em loja, ele se sente parte da experiência. Enquanto uma live com muita produção, eu só assisto, eu sou um espectador. Perfeito. Então, acho que a primeira grande dica é usa o que você já tem. E aí eu tô falando de marca pequena, média, grande, é sobre autenticidade. Por isso que o vendedor também é bacana. Bacana isso. É a pessoa que bate um papo como se eu estivesse comprando dentro da loja, mais o conforto da minha casa. Perfeito, perfeito. E do outro lado, ou seja, quando não dá certo por quê? Ou seja, qual é a oportunidade Legal. De melhoria. De melhoria dentro desse contexto, na tua experiência? A live, ela é audiência e quão qualificada ela tá. Não adianta a gente fazer um super evento, um aniversário e não convidar ninguém. Então, é basicamente isso que acontece em uma live. Então, vamos esquentar essa audiência. Quando não dá certo, a gente realmente não esquentou e não avisou as pessoas certas, inclusive. E aí também outro comparativo legal com rede social, tá? Uma marca abre uma live em rede social, essa live vai ter muita gente, porque de repente eu não sabia que ela ia acontecer, mas eu tô curiosa, eu já tô lá. Então eu tenho muito mais pessoas. Quando a gente faz uma live no site da marca, a gente qualificou essa audiência antes. Então a gente avisou, vai acontecer essa live com esses produtos, com esse desconto, com essa apresentadora, com esse conteúdo educacional. Vai ter uma super aula de yoga da Jade Picon. Você quer participar? Se inscreve aqui. Então também existe um trabalho, Marco, de warm-up que é chave e é tão importante quanto, tá? A gente sempre fala, o pré-live, o go-live e até o pós-live, que a gente também tem ações, eu já conto sobre isso, mas eles são tão importantes quanto a live. Então, quando não dá certo, a gente tem algum problema ali nesse início. Porque eu posso ter uma experiência incrível, com uma tecnologia incrível, mas se as pessoas certas não estão ali... Não adianta. Não adianta, e a gente entra nisso também, tá? Então, a gente tem todo esse processo de como chamar as pessoas certas dos canais certos. CRM é uns 10 dias antes, Instagram é 3 dias antes, TikTok é no mesmo dia, porque o comportamento de cada um desses canais é diferente. Então, tem um playbook. Tem um playbook. Tem um playbook para fazer isso dar certo. Tem um playbook, com certeza. E os índices você acabou não citando, mas só por curiosidade. De conversões? Exato, de Legal. Conversões, comparando e-commerce com live e-commerce. Perfeito. Eu queria saber um pouco mais sobre então, isso. Conversão média ali do e-com, como a gente falou, 1,5, né? Dependendo do segmento, chega a 2. A gente sabe que essa é a realidade do nosso mercado. A nossa conversão média é 10% de todos esses segmentos que eu falei. Então, de agronegócio, a moda, beleza. Beleza, chega a 30, tá? Então, como eu falei, moda chega a 20, bebida é surpreendente. Bebida a gente tem ali, normalmente, a gente faz o age gate, né? Que é obrigatório, mesmo assim, a gente tem uma conversão ali de 15 a 20. Mas é muito legal trazer que live commerce é um processo de recorrência. Então, as marcas que têm recorrência com a gente, ao invés de 10, elas dobram, elas vão para 20. Porque eu tenho muito dado. Então, eu entendo como está o comportamento desse consumidor, como está o engajamento. Eu tenho metadados, então dados de comportamento. Eu sei onde está o interesse das pessoas ao vivo. Então, estou falando do sapato, estou falando da calça, onde está o interesse delas. Então, a gente consegue trazer uma camada de dados. Aí vem um pouco da minha escola, da Agência África, que eu trouxe para Mimo. Que vai além do GA, que vai além do que o e-commerce tem hoje, sabe? A gente traz realmente algo
que o diretor de e-commerce da marca olha e fala, cara, que legal. E a gente constrói, claro, a melhoria desse dashboard junto com os nossos clientes. Perfeito. Então, eles trazem ali para eles o que realmente vira o ponteiro. A gente trata aqui na Vide muito de avaliar a experiência de compra e de serviço nos canais de vendas. Do ponto de vista da tua experiência, eu entendo que essa experiência que o shopper tem durante uma live pode ser tão melhor quanto aquela que ela tem dentro de uma loja real. Como é que você vê Perfeito. enfim, as duas coisas, né? Onde é que você enxerga as nuances das diferenças e da similaridade? Eu acho que hoje isso aconteceu muito, acabei de voltar da NRF, né? E o tema da NRF esse ano, além de inteligência artificial, óbvio, né? Mas foi o varejo de volta e reinventado. E tudo pautado em experiência. Uhum. Então, assim, se cada vez mais eu posso comprar tudo online, que troca que você vai me dar na loja? Perfeito. E muito dessa troca, o que eu achei muito bacana, inclusive impulsionado pelo digital. Em que sentido? Influenciadores, creators, fazendo vídeos. Tem uma marca chamada Artemis, que eu adorei, que são umas jaquetas bem grandes, assim, e as tiktokers faziam um vídeo da jaqueta e as pessoas iam na loja para fazer mais vídeos da jaqueta. E gerava mais venda no digital e gerava mais venda no físico. E essa marca esperta fez uma jaqueta gigantesca para a experiência ser mais legal para quem fosse na loja. Olha só. E ela explodiu. Então eu acho que assim, não existe mais, claro que em termos de sistema existe a separação ainda, a gente não chegou lá em omnicanalidade, mas para o consumidor não existe mais. Uhum. A compra dele, inclusive, como o Google mesmo falou, é frenética, é esquizofrênica, acho, né, que o Google trouxe. Então assim, a gente quer comprar no físico, a gente gosta da troca de loja, a gente gosta de sentir o tecido, a gente gosta, né, de perguntar, mas a gente também tem a facilidade do digital. Isso não quer dizer que eu vou fazer um ou outro, isso só quer dizer que a minha experiência, a minha troca tem que ser cada vez melhor. Perfeito. E aí, até puxando uma coisa muito legal que eu vi, assim, a gente vê marcas como a Miu Miu fazendo um clube do livro na loja. Olha que bacana. Poxa, uma coisa tão simples, qualquer marca pode fazer um clube do livro, você não precisa ser uma livraria. Sem dúvida. Né? Posso fazer uma aula de meditação na minha loja. Como é que eu faço para realmente gerar algo, uma experiência no físico relevante, que vai fazer a pessoa chegar na minha loja e sentir parte de uma comunidade? Para a marca isso é muito bom, né? Porque ela vai cada vez mais criando essa autenticidade de comunidade, mas de uma maneira que isso libere a ocitocina, que é o primórdio do marketing, né? A gente volta para o primórdio do marketing. E para mim isso é uma coisa só. Perfeito. Não tem essa separação. E a marca não pode enxergar essa separação. Acho que, normalmente, dentro da marca-mãe, são duas áreas, né? Perfeito. E eu sei que tem os desafios de sistema e tudo mais, mas o consumidor não enxerga essa separação. No final do dia, o Live Commerce chegou para complementar, na realidade, um comportamento, enfim, novo que os consumidores têm dessa interação social, enfim, e as coisas acabam funcionando em conjunto e se conectam de uma maneira... Perfeito. Enfim, esperançosamente, da maneira mais fluida possível. Perfeito. Né? Boa, Monique. Olha, a gente está chegando no final da nossa conversa. Eu tenho uma última pergunta para te fazer, que é a seguinte, uma reflexão, na realidade, que eu queria que você deixasse aqui para a turma. Vide observar em latim, e eu queria que você trouxesse aqui para o pessoal que está nos assistindo, o que as marcas ainda não viram sobre o live commerce e que elas deveriam ver? Marco, eu acho que volta para o que a gente estava falando antes, a experiência. Live commerce é sobre eu conseguir ter o sonho de qualquer marca, que não é uma venda por conta da promoção. É recorrência, retenção e conexão. E isso a gente faz com Content Commerce, que é outra palavrinha-chave muito usada no NRF esse ano, que é conteúdo. Então, a minha live em loja é um bate-papo, ela é um conteúdo, ela aproxima. A minha live de uma marca de esporte, ela é um conteúdo de esporte, que eu, como consumidor, quero ver. Porque hoje, quando a gente fala de uma marca, principalmente no digital, eu não vou no site pesquisar, eu vou no Instagram, eu vou na rede social, eu quero ver vídeo. Então, se a gente já sabe, até um dado legal, a gente já sabe que hoje 90% das pessoas conectadas no Brasil compram online, metade delas prefere comprar por vídeo. Uau. Por que, se isso é um fato, não é uma tendência, porque isso é um dado, por que eu ainda tenho experiências tão frias, sabe? Então, eu acho que o Live Commerce ele consegue entregar para marcas não só o KPI de venda em escala, como muita gente fala, mas KPIs importantes para longevidade, para olhar para o long term, para ter essa aquisição, essa retenção, essa recorrência. E isso, eu sempre coloco no lugar do consumidor, né? Isso a gente consegue realmente com conteúdo, onde eu vou entrar, me entreter e, by the way, eu vou comprar, sabe? Eu acho que esse é o caminho que... E a gente acontece, assim, a gente tem muita marca que vem e quer vender um monte na primeira live
E realmente vende já mais do que vende no e-com, mas na construção, uns 6 meses, nossa POC tem uns 6 meses, a gente começa a entregar algo que não existia. E aí sim que vira o jogo. Maravilhoso, Monique. Uma verdadeira aula para todos nós aqui. Muito obrigado por você ter aceitado o nosso convite e a gente vai se falando. Foi um prazer, uma honra estar aqui, pessoal. Obrigada. Valeu, turma. Até a próxima, então. Sigam a gente nas nossas redes sociais, YouTube, Spotify. A gente se vê por aí. Tchau, tchau.